Esta é uma ministração do Retiro, da Igreja Vivos com Cristo. Conheça mais em igrejavivoscomcristo.com. Aquilo que Deus começou a construir ontem à noite, cada palavra, cada louvor, cada reflexão, é algo que Deus está construindo. É algo que Deus está edificando as nossas vidas para que, ao término desse retiro, nós saímos daqui diferente. Recebemos uma palavra do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que esse retiro seria um divisor de águas. Isso aí não é um clichê, não é palavras de motivação, isso é uma verdade espiritual que Deus quer liberar sobre nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E temos a certeza que o Pai, Ele começou uma obra e Ele vai completar. Ele vai terminar aquilo que está no coração dEle para esses dias. Que é o quê? Uma igreja madura, uma igreja edificada sobre a fé, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja que conhece os seus direitos legais, os seus deveres, aquilo que Jesus conquistou para nós, lá na cruz do Calvário, e que o desejo de Deus é que nós andemos nessas verdades. Amém, irmãos? O tema desse retiro é arraigados. Irmãos, quantos aqui sabem que quando Deus nos pede algo é porque nós temos... Amém, irmãos? Fica aqui, tá? Não perde, irmãos. O inimigo da unção é a distração. Toda vez que nós nos distraímos, nós perdemos, nós somos roubados e privados de receber aquilo que Deus tem para nós. Então não se desligue, fica aqui. Amém? Não é o homem. A Bíblia diz que é a unção que ensina todas as coisas. Amém? Não somos nós, é a unção de Deus que está sobre nossas vidas. É o desejo de Deus, é o Espírito Santo que quer liberar coisas para nós. Mas para isso, como já foi falado aqui, é preciso a gente estar com o coração aberto. Nosso coração tem que ser aquela terra bem adubada, aquela terra bem afofada, que está à espera da boa semente. A boa semente é a palavra, a boa semente é o amor de Deus que será liberado em nossos corações, a ponto de nós transbordarmos. E ao sair daqui, vamos sair daqui melhores, vamos sair daqui mais apaixonados, para viver uma novidade de vida, para viver dias melhores, para viver aquilo que é o propósito de Deus para nós. Porque o desejo de Deus nunca foi só salvar o homem. Quantos sabem disso? Deus quer salvar a todos. Na cruz, o sangue de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas Deus, depois que salva o homem, Ele deseja que esse homem venha a um pleno conhecimento da verdade. Você pode dizer comigo, diga, o pleno conhecimento da verdade. Isso são verdades. Isso são firmezas de fé à luz da palavra que Deus quer construir dentro de nós para que nós possamos ser realmente como árvores. Amém? A Bíblia sempre compara o homem com árvores. Por que Deus nos compara como árvore? Porque Deus, quando vê uma árvore, Ele vê também a igreja. Uma igreja firme, uma igreja crescendo e uma igreja frutificando. Amém, irmão? Você está aqui? Deus, Ele não, pelo sangue de Jesus, Ele não comprou um clube. Nós não somos um clube. Nós não somos grupos de amigos que nos reunimos para bater bola, para comer um lanche, para estar conversando. Não, irmão, isso é muito bom, isso faz parte da comunhão. Mas ser igreja, ser corpo de Cristo, não é só isso. Ser corpo de Cristo é ser uma luz para esse mundo. Amém? É ser sal da terra. Ser igreja do Senhor é andar em verdades que outrora nós não podíamos andar, porque nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos aliança com Deus, nós não tínhamos direito. Nós estávamos separados de Deus. Mas, uma vez que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da verdade, e cremos nisso, nós fomos salvos. E uma vez salvos, nós fomos transportados de uma terra seca, de uma terra que não valia nada, de uma terra que não dava a condição de nós frutificarmos, e agora fomos plantados em um reino, que é um reino de justiça, que é um reino de paz, que é um reino de amor, que é uma terra boa. Por isso que eu e você pode frutificar, por isso que eu e você pode crescer, por isso eu e você pode dar sombra, por isso eu e você pode dar fruto, por isso eu e você podemos fazer a diferença, por isso que eu e você podemos viver esse evangelho na sua plenitude. Amém, irmãos? E o propósito de Deus para nós nesse tempo é que nós, como igreja, nós cresçamos, nós frutifiquemos, nós possamos viver esse amor, provar desse amor, gozar, irmãos, viver, ser cristão, vir para o reino de Deus, não é algo qualquer, irmãos, é o melhor. São verdades, é um transporte de algo escuro para uma luz, de algo que Deus nos pega e diz, filho, agora você agora é igual a mim.
Agora você tem o meu Espírito. Agora você foi perdoado. Agora você foi justificado. Agora você pode vencer. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, como eu falei, se Deus pede para a gente frutificar, Ele nos dá esses meios para a gente frutificar. E que esses meios não é pela nossa força, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? Nós não crescemos, nós não frutifiquemos, nós não estendemos nossas raízes pela nossa força, mas é pelo poder de Deus. É pela graça de Deus. Amém? E essa graça, quanto mais você se achar fraco, quanto mais você se achar que você não tem condições, mas Deus diz, você tem condição. Porque a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais nós pensarmos que somos dependentes, que nós conseguimos, que nós podemos, mais a graça não flui. Mas a graça flui na nossa fraqueza. Amém? Essa graça flui porque uma vez que nós recebemos o Evangelho, recebemos a vida de Deus, nós agora fomos declarados justos. O pastor falou, o que é ser declarado justo? O que Deus quer que a gente tenha essa consciência, irmão, a gente conheça que você não é mais um pecador. Diga, eu não sou pecador. Nós podemos pecar, nós podemos errar, mas isso não nos faz pecadores. Nós somos a justiça de Deus. Nós podemos pecar, errar muitas vezes, mas assim que nós pecamos e erramos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe por que você não é um pecador? Porque quando você erra, você não gosta daquilo, você não aceita aquilo, porque você tem uma nova natureza. Você tem a natureza de Deus. E quem tem a natureza de Deus não tem prazer no pecado. Antes o nosso prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E é nessa palavra que nós andamos, meditamos dia após dia. Uma coisa que o Espírito Santo falou, irmãos, e isso aqui é com Deus, agora é com o Espírito Santo, é que nos momentos que nós estivermos aqui ouvindo a palavra, curas estão acontecendo. Você vai olhar para a sua enfermidade, que era uma verdade, mas que foi mudada por uma verdade superior, que é a realidade de Cristo, que é o sangue de Jesus, e você vai procurar essa enfermidade e não vai achar. Porque o Espírito Santo falou que a palavra, o louvor, quando estiver sendo ministrado, curas irão acontecer. Julgos serão quebrados. Pessoas chegaram aqui tristes e cabisbaixas, vão sair daqui voando. Vão sair daqui transformadas pelo poder da palavra. Depressão não pode permanecer nesse ambiente que é um ambiente de glória. Medo não pode permanecer, porque o verdadeiro amor vai lançar fora todo medo. O verdadeiro amor vai transformar as nossas vidas. Amém? Então eu queria, irmãos, pela palavra de Deus, queria que você, André, colocasse aí no Salmo 92. O tema dessa mensagem, irmãos, é possível viver uma vida arraigada em Jesus. É possível viver uma vida arraigada, fundamentada, profunda em Deus. Deus não nos chamou para superficialidade. Deus nos chamou para águas profundas. Ezequiel dá uma visão, tem uma profecia que o Espírito Santo, ele chamava o profeta para entrar em águas. Deus nesses dias está nos chamando para entrar em águas. E ao receber esse convite de entrar nas águas, a palavra diz que Ezequiel deu o primeiro passo. Você deu o primeiro passo quando resolveu vir para esse retiro. Você deu o primeiro passo quando resolveu estar nesse lugar. Depois, você está dando alguns outros passos quando você se submete a ouvir a palavra, a abrir o seu coração, a se submeter àquilo que o Espírito Santo quer tratar com você. Então, passos estão sendo dados e nossa vida está sendo transformada, como diz a palavra, de glória em glória, pelo meu Espírito. E o profeta deu o primeiro passo e ele viu que águas estavam cobrindo os seus pés. Ele deu mais alguns passos e águas estavam cobrindo o seu joelho. Daqui a pouco ele deu mais alguns passos. Isso é Deus nos chamando para caminhar, irmãos. Isso é Deus nos chamando para sair do mesmo lugar. Sabe por que raízes muitas vezes não se estendem? Porque nós permanecemos no mesmo lugar. Às vezes temos até um pouco de crescimento, mas nos acostumamos com aquilo e não saímos daquele limite. A vida em Deus não tem limite. A vida em Deus é ilimitada. E o quanto que nós vamos receber de Deus depende de nós. O desejo de Deus é que a gente cresça, amadureça, frutifique, avance, dê passos de pé.
Mesmo que situações estejam contrárias ao nosso redor, o que Deus espera é que através da nossa fé nós avancemos. Nós não podemos parar, porque somos da fé. O povo da fé não para, em meio a circunstâncias a gente avança e diz para a montanha, e diz para a dificuldade, olha a dificuldade, olha a montanha, saia da minha frente que eu vou passar. Deus nunca chamou para a gente estar falando com a montanha, estar olhando para a montanha. Deus nos chamou para a gente dar uma voz de comando para essa montanha sair da frente. Essa enfermidade, essa fraqueza. Seja qual for a montanha que está à sua frente, nesses dias elas vão sair da sua frente. Ela vai mudar. Mas sabe como ela vai mudar? Ela vai sair da sua frente quando você abrir a sua boca com fé e dizer: montanha, saia! Medo, saia da minha frente. Amém? É você que dá essa voz de comando. A Bíblia diz: eu creio e falo. Eu creio e falo. Se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que você diz, sem duvidar no coração, assim será. Montanhas vão sair nesses dias da nossa frente e nós vamos avançar. Nós somos um povo que avança. E aqui no Salmo 92, o versículo 12, Deus está falando conosco. Amém? Deus está falando com o justo. Tem algum justo aqui? Diga: eu sou justo. Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não tem como frutificar sem a gente entender que nós somos justos. Só frutifica o justo. A Bíblia diz que o justo, ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água. A Bíblia diz que o justo, ele confia no Senhor. Ele não se apoia no seu próprio pensamento. Então a nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança está em saber que nós estamos em um solo bom, irmãos. Você não está sobre a rocha. Você não está sobre pedras. Nós somos aquela boa semente que caiu em um bom solo. Nós não caímos em espinhos, nós não caímos em pedras, nós caímos no reino de Deus. Fomos plantados no reino de Deus. E esse reino é um reino bom. Somos terras boas. Você é uma terra boa. Você é a melhor terra. Tanto é que Deus resolveu plantar Cristo no seu coração, na sua vida, nessa terra. Você é uma terra tão boa que quem plantar em você, ele vai colher. Você sabia que a pessoa que está ao seu lado é uma terra boa, é uma terra adubada, é alguém que você pode plantar amor, plantar sementes. Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado. Essa pessoa, ela é a melhor terra de ser plantada. Você precisa plantar nessa terra que está ao seu lado, seja na sua direita, seja na sua esquerda, plantar amor, plantar palavras. Nesse momento eu quero desafiar você para liberar, para plantar uma semente na vida dele. Olha para ele, olha para essa pessoa mais linda que está ao seu lado e declara uma palavra. Declara uma palavra. Você diz: você é lindo, você é abençoado. Diga para ele, diga para essa terra: você é próspero. Diga: você é próspero, você não tem falta, você é curado, você é amado, você é abençoado. Você é um filho amado do Pai. Irmãos, toda vez que nós acharmos alguma terra, observarmos alguma terra boa, nós não podemos deixar de plantar. Toda semente plantada em boa terra, ela vai frutificar. E sempre é uma colheita abundante, a 100 por 1. Sua esposa, nossas esposas, é o melhor lugar para os maridos plantarem. Nossos irmãos na igreja, nossos irmãos de fé, é o melhor lugar para a gente plantar. Não planta em terra seca, irmão. Para de estar plantando. Vou plantar. Muitas vezes deixamos de plantar em um solo que nós sabemos que é bom para plantar em outros lugares. Nós fomos inseridos, eu falo agora como comunidade, como uma igreja, vivos com Cristo. E o melhor lugar para nós plantarmos a nossa semente é na nossa igreja local. Amém? Amamos todos os ministérios. Todos os ministérios foram comprados pelo sangue de Jesus. Mas se eu faço parte dessa comunidade de fé, de irmandade, de irmãos, eu vou plantar na minha igreja. Primeiro, os domésticos da fé. Primeiro, meus irmãos.
Podemos ajudar os pobres, que nós ajudamos, isso é bíblico. Podemos ajudar muitas pessoas. Mas primeiramente eu vou ajudar meus irmãos. Vou plantar na vida dos meus irmãos amor, palavras, sementes, dinheiro, ajuda. Convidar meu irmão para ir na minha casa tomar um café, almoçar, jantar. Queria tanto que o pai de Edu ficasse mais alguns dias aqui, que eu queria plantar, até quarta-feira ele vai embora. Eu queria plantar um delicioso, uma muqueca, que ele gosta de peixe na vida dele. Por quê, irmãos? Quando eu planto, eu colho. Irmãos, eu digo isso com toda a humildade no meu coração. A honra e a glória sempre de Jesus. Estou 6 meses vou fazendo uma empresa. Deus colocou no meu coração que cada vez que um dos amigos que trabalham lá completarem aniversário, aí eu pedi para a Jane fazer um bolo e levar para eles. E plantar na vida deles, daquele que está fazendo aniversário. Irmão, você não sabe o quanto está fazendo diferença. Nesse momento lá que a gente está comemorando o aniversário, eu oro por eles, eu libero uma palavra, e eles choram, e eles se quebrantam, e eles já colocam um desejo no coração de fazer aniversário para receber aquilo, e é maravilhoso, irmãos. É uma semente que eu estou plantando, eu não estou gastando, eu estou plantando na vida do amigo, na vida do irmão, isso tem feito a diferença. Toda semente que nós plantamos na vida de alguém, a colheita é nossa, irmãos. Ninguém rouba a tua colheita. Quando você dá um dízimo, quando você planta um dinheiro para um retiro, você tem a certeza que você vai colher. Eu creio que esses dias nós vamos ter colheitas tão abundantes, tão sobrenaturais. Estamos em um tempo que nós estamos mudando de prédio lá em Vila Velha. Esse é o melhor momento para nós, como irmãos, plantar naquela obra. E nós vamos colher. Nós vamos colher, porque quem planta, colhe. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, com a medida que eu planto, que eu vou colher. Amém? Dá e dá-se-vos-á, irmão. Temos que abrir a nossa mente e sair desse lugar de só querer receber. Nós não somos aqueles que querem receber, nós somos aqueles que dão, porque Jesus falou: melhor coisa é dar do que receber. Sabe quando você vai começar a receber? Quando você começar a dar. Quem semeia pouco, pouco colhe. Quem não semeia nada, não tem como colher. Na cruz, Jesus plantou muitas coisas. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados. Tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade já é nosso. Mas por que não usufruímos? Porque muitas vezes não tomamos posse disso pela fé, e outras vezes também porque não estamos semeando coisas, abençoando vidas. Nós estamos muito naquela parcialidade de querer, eu quero, me dá, Jesus. Quando Jesus está dizendo, começa a dar, filho, começa a plantar. Começa a ser o meu canal, começa a ser o desejo meu para a vida das pessoas, que aí você vai começar a receber. Irmãos, somos uma igreja generosa, somos um povo generoso. O nosso bolso está aberto, o nosso coração está aberto, nossa vida está aberta para a gente gastar na vida dos irmãos. Não temos falta de nada. Temos que tirar esse sentimento de falta, porque já estamos arraigados, fundamentados em um bom solo, e nesse solo que nós fomos plantados, nós já damos fruto. E fruto, o nosso fruto, quanto mais eu dou, mais tem mais fruto, mais tem mais fruto. Quanto mais eu semeio, mais Deus me dá semente, pão para eu comer e semente para eu semear. Irmãos, eu declaro, nesse momento, pelo poder de Deus, sentimento de falta saindo, sentimento de escassez saindo, sentimento de medo para semear saindo, medo de ir, medo de avançar, vai sair. Porque somos uma igreja triunfante. Não somos uma igreja militante. Não estamos militando, brigando. Militar é brigar. Não estamos brigando com o diabo, guerreando com o diabo. Não, irmãos. Jesus já venceu, já destronou todos os principados e potestades. Somos uma igreja que é vencedora. Aleluia. Não precisamos lutar contra o diabo, porque ele é um inimigo vencido. Já foi vencido por Jesus na cruz. Somos uma igreja triunfante. Somos uma igreja abençoada. Irmãos, a gente já tem um certo tempo de caminhada. Louvado seja Deus que conhecemos essas verdades em outros ministérios, no qual nós somos muito, muito gratos pelos lugares que nós passamos. De forma alguma podemos falar mal, porque foi lá que nós passamos um tempo. Nesse tempo nós fomos muito abençoados. Mas um dia nós começamos a conhecer o evangelho simples, o evangelho genuíno,
Um evangelho que só podemos compreender ele pelo Espírito, porque a mente humana não pode captar essas verdades que é a graça de Deus, que na realidade não existe outro evangelho. Na realidade, o que a gente devia desde o princípio receber é esse evangelho da simplicidade de Cristo. Amém? O evangelho que eu não preciso estar pagando preço, eu não preciso estar fazendo campanha, eu não preciso subir a monte, eu não preciso fazer isso e aquilo para poder receber, eu só preciso crer e receber aquilo que Jesus já fez. E uma vez eu comecei a conhecer essas verdades há alguns anos, eu sou muito grato a Deus por esse ministério e pela vida dos nossos pastores. E mesmo já sendo consagrado ao pastoreio, mesmo já tendo mais... Jefferson tem 30 e poucos anos, Jefferson era pequeno, mais de 25 anos de caminhada de fé. Uma vez eu comecei a ouvir o evangelho simples de Cristo. E eu vi esse homem pregando coisas. E no princípio eu confesso a você que a minha mente não captava, mas dentro de mim o Espírito, ele testificava que era verdade. E eu me submeti a sentar e a ouvir. E o pastor pregando, e Jesus já pagou, e Jesus é maravilhoso, e nós estamos inseridos, e graça, e começou a pregar essas verdades tão simples, e eu, meu Deus, será que é só isso mesmo? Será que é assim? Mas dentro de mim o Espírito Santo testificava, continue escutando, é a verdade. E eu orando em línguas e recebendo essa palavra. Irmãos, e luz, porque quando a palavra de Deus é luz, quando ela é ministrada nessa simplicidade, ela começa a iluminar os nossos caminhos e tirar toda mentira, tirar todo engano, tudo que é humano, porque o evangelho não precisa de ajuda de homens. Quem nos ensina é o Espírito. Nós já temos a unção do Santo, você já tem a unção que ensina. Porém, Deus vai usar pessoas para liberar essas verdades. E eu comecei a ouvir. E eu comecei a me apaixonar cada vez mais por Jesus. Porque quando ouvimos essa palavra da graça, nós pensamos, muitos pensam erroneamente que agora, porque é pela graça, nós podemos fazer tudo. Não, irmãos. Ao contrário, quanto mais eu entendo sobre a graça, mas eu vejo que eu preciso andar na luz de Cristo, no amor de Deus. E nesse amor eu não preciso viver uma vida devassa. Eu só preciso estender as raízes e ser arraigado. E o pastor pregava cada domingo eu recebia. E eu ia ficando mais apaixonado por Deus, mais alegre, mais livre de tantos pesos, de tantos julgos que me foi ensinado, que eu precisava fazer isso, que quando eu pecava, quando eu errava, me trazia aquela consciência pesada, que eu não podia tomar uma santa ceia, que eu não podia estar em comunhão com os irmãos. Irmãos, o melhor momento de tomar a santa ceia, o melhor momento de estar em comunhão com os irmãos é quando a gente erra, quando a gente peca, porque é nesse lugar que a gente encontra refrigério e força. O pastor falou que é nesse lugar que nossas fraquezas são derrubadas e a grandeza de Deus é ministrada em nós, a força de Deus. E quando eu fui conhecendo essas verdades, eu fui liberto. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. E conhecereis Jesus. A verdade é Jesus. Amém. Quanto mais eu conheço essa verdade, ela me liberta. Esses dias são dias de libertação. Você vai sair daqui tão arraigado, tão edificado. Você vai sair daqui florescendo. Sabe o que é florescer? Quando a árvore está florescendo é porque está perto dela dar fruto. E sempre que a Bíblia fala de florescer, ela está falando de dar louvor. Fala de ações de graça. Você pode fechar os seus olhos agora e começar a dar louvor a Deus. Porque você está prestes a dar fruto. Abra a boca e só dê louvor reconhecendo quem é Ele. Comece a agradecer a Deus. Obrigado por estar nesse lugar. Obrigado por me salvar. Obrigado por me redimir. Obrigado por me curar. Obrigado por me prosperar. Obrigado porque eu dormi e acordei, porque você me sustentou. Dá louvor, irmãos. Uma vida de louvor é uma vida de gratidão. É uma vida de reconhecimento. É uma vida de descanso. É uma vida de entrega. Toda vez que eu acordo e começo a dar louvor, Pai, eu te louvo porque você é bom. Eu te louvo porque eterna é a sua bondade e a sua fidelidade. É de geração em geração. E você conhece os que confiam em ti, Pai. Porque o justo, eu vou florescer. Eu vou florescer como uma palmeira. Eu já li o livro Como Árvores. Quem já leu aqui?
eu exorto você a pegar esse livro. Eu indico esse livro, que é um livro muito bom. É o livro do nosso pastor. Está saindo o número 2, amém? Como Árvore 2. E o pastor fala de uma simplicidade tão grande da árvore, da comparação entre nós e árvore, como é que acontece esse enraizamento. A palmeira, por exemplo, irmãos, olha para cá. A palmeira, as raízes dela podem chegar até 2 quilômetros. É loucura isso, irmãos. E ela é tão ousada que quando ela encontra pedra, ela atravessa a pedra, ela dá uma volta na pedra, ou seja, ela não para. O que é que isso diz para nós, irmãos? O que é que isso diz para nós? É que quando uma adversidade vir, você não pare, você continue. Você sobressai essa rocha, essa dificuldade. É isso que a palmeira faz. A palmeira, ela chega, encontra a rocha, mas ela não para. Ela dá uma volta pela rocha e sai. Outra coisa, a palmeira, em meio às tempestades, por ela ter raízes tão profundas, ela resiste aos ventos, que lá no deserto pode chegar até a 10 km por hora, aquele vento lá, 100 km por hora, ela está tão arraigada que ela se curva, quando o vento passa, ela volta. Uma vida enraizada é uma vida que se quebranta e se humilha diante de Deus. Se baixa diante de Deus. O que nos faz enraizar, o que nos faz ser edificados é uma vida de entrega. É uma vida que se quebranta diante de Deus. E isso não é um dia de culto, isso não é só em um retiro, não precisamos viver de retiro, irmãos. De uma vez por ano. Segunda-feira continua o retiro. Segunda-feira continua esse processo de enraizamento. Você vai acordar de manhã tão apaixonado por Deus que você, mesmo tendo tantas coisas para resolver, mesmo tendo um trabalho tão cansativo, você vai acordar dando louvor a Deus, agradecendo a Deus, que aquele dia é o dia de você reinar em vida. Aquele dia, aquela semana, que é a próxima semana, vai ser uma semana de reinar em vida. Você sabia que você pode reinar em vida? Porque a Bíblia assim o diz. Os que receberam a abundância da graça e o dom e o direito de ser declarado justo, reinarão em vida, a saber por quem? Por Jesus Cristo. Você, nós precisamos reinar, irmãos, sobre as circunstâncias, reinar sobre as adversidades. Por Cristo Jesus. Muitos estão esperando a reinar quando chegar no céu. Lá vai ser o ápice. Mas o nosso reinado começa aqui. Jesus falou, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Amém, irmãos? Então, somos como a palmeira. Precisamos ser como a palmeira. Deus espera que nós sejamos como a palmeira. Raízes profundas. Que nós possamos não parar. O vento vai bater sobre essa casa que somos nós e ela não vai cair. Como o pastor falou, porque está sobre a rocha. O vento vai bater sobre a palmeira que somos nós. E nós não vamos ser arrancados, arraigados, desarraigados. Nós vamos estar arraigados. Amém? E também fala aqui sobre crescerá. Diga, eu estou crescendo. Diga, eu vou crescer mais. Outra comparação é o cedro do Líbano, que é outro tipo de árvore, também muito linda, que tem uma diferença entre a palmeira, que ela dura por muito tempo. Um cedro pode ser até milenar. A Bíblia fala que o justo vai viver em longevidade de dias. E eu declaro aqui para cada um de nós não vamos morrer antes do tempo. Crente não morre antes do tempo. Nós vamos viver todos os dias que Deus já determinou para nós. E vamos viver esses dias não em enfermidades, porque as enfermidades já foram levadas por Jesus lá na cruz. E esse lugar aqui é um lugar de cura. Vamos sair daqui mais forte do que quando entramos. Eu declaro pelo Espírito da Graça que todos nós vamos viver a nossa velhice em saúde divina e perfeita. Sem precisar de estar tomando remédio. Sem dores.
fortes, porque o justo, ele vai correr e não vai se cansar. Vai correr e não vai se fadigar. Vai voar feito uma águia. Amém, irmãos? Então eu declaro saúde sobre nós. Então, uma das características do cedro é isso. Ele vive por muito tempo. Outra característica do cedro é que ele é muito forte. Ele tem raízes também muito profundas. O cedro, ele dá uma flor que é muito linda. E que cheira, e que exala um perfume. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Vamos sair daqui cheirando. Dá um cheiro na pessoa que está ao seu lado. Vê que perfume gostoso. Cheira mesmo, irmão. Por quê? Você vai estar cheirando o perfume de Cristo. Cheira o perfume de Cristo na vida do teu irmão. Teu irmão é cheiroso. Diga, você é cheiroso, você é cheirosa, você é perfumada. E sabe, uma das características desse perfume do cedro é que ele espanta os mosquitos. Ele é usado para espantar mosquitos. Ou seja, naquela época, esse perfume que era extraído do cedro, ele era passado nas pessoas para que os mosquitos não pousassem. Ou seja, era um repelente. Irmão, você é um repelente. Você é um repelente do mal. O mal não pode vir sobre a sua vida. Praga nenhuma chega à nossa tenda. Aleluia. Aleluia. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom cheiro suave de Cristo. Nós vamos perfumar muitas vidas. Nós somos fortes como o cedro. Nós damos flores. Nós damos frutos. O caule do cedro é uma árvore que ela é muito valiosa, porque é uma árvore considerada como uma árvore de lei, uma madeira de lei. Uma madeira muito valiosa. Você é valioso, irmãos. Se nós tivermos a consciência de quão valioso nós somos tão valiosos que não fomos comprados por dinheiro. A Bíblia diz que não foi com ouro e prata que nós fomos comprados, mas com um precioso sangue. Precisamos valorizar isso. Deus valorizou nossas vidas pelo sangue. Nós precisamos valorizar isso também. Como? Estendendo raízes, sendo um canal de Deus para as pessoas, sendo uma boca profética nesse mundo, levantar nossas cabeças e fazer a diferença. Andarmos como um rei. Um rei não anda, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Um rei não anda preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com a economia externa, porque nós não somos desse mundo, desse plano terrestre aqui. Nós somos do reino celestial. A economia que Deus usa para nos prover é uma economia totalmente diferente da economia do mundo. A economia do mundo está sujeita a muitas coisas. Se houver guerra, as coisas mudam, moedas caem, perdem valor, moedas aumentam o valor, barril de petróleo sobe ou desce. Então é uma economia vulnerável. A economia de Deus, ela não muda. Porque Deus, ele não tem problema com dinheiro. Você não tem problema com dinheiro. Porque o dinheiro que você precisa já foi depositado na sua conta. Acho que poucas pessoas entenderam. Irmão, quem me supre, quem te supre é Deus. O trabalho que você tem, ou a empresa que você tem, é só um canal para trazer esses recursos. Mas por trás está uma economia celestial. Por trás está um pai bom que cuida de você. Tanto é que ele falou para você não se preocupar com o que comer, com o que vestir, porque se Deus cuida das aves do céu e dos lírios dos campos, ele vai cuidar de nós. Amém? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, cabe cada dia o seu mal. Sabe por que Deus disse isso? Porque Ele queria que nós dependêssemos dEle. Você tem que tirar os seus olhos da sua empresa. Eu vou repetir, tá? Acho que vocês não entenderam. Muitas vezes nossos olhos estão muito no meu trabalho, na minha aposentadoria, no meu emprego, no meu concurso. E se Deus pedir, saia. E se Deus pedir, você talvez tenha algum dinheiro no banco. Se Deus te pedir, semeie esse dinheiro. Será que você teria coragem de semear? Será que você teria coragem de sair desse emprego?
Será que você tinha a coragem de sair desse lugar para ir para outro lugar? Porque quando Deus nos pede algo é porque Ele tem algo melhor. Irmãos, estamos em um lugar que é um lugar, Jesus falou que o vento sopra como quer. Você não ouve a sua voz, nem sabe de onde vem, nem para onde vai. Mesmo assim, é os nascidos de Deus. Tem alguém nascido de Deus aqui? Quem está arraigado, quem está fundamentado em Deus, quem tem consciência de quem é o Pai, ele não se preocupa porque sabe que para onde essa flecha que somos nós for atirada, onde cair vai frutificar. Então é um tempo de ousadia. Quem está arraigado é ousado. Deus pedir para dar, dê. Deus pedir para ir, vá. Deus pedir para você ir pedir perdão, vá. Deus pedir para você resolver algo que ficou pendente, vá, irmãos. Quem confia em Deus não está preocupado com essas coisas, com reputação. Muitas vezes estamos tão preocupados com reputação de que o que vão pensar, e se eu fizer isso, e se eu for lá atrás, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, e vou ser taxado como isso. Irmãos, melhor é obedecer. Isso é uma palavra profética, tá? Isso é algo que está saindo do coração de Deus para que, somente resolvendo essas coisas, irmãos, nós podemos ter raízes mais estendidas. O cedro, olha uma das características do cedro. Olha para cá. Os primeiros 4 anos ou 3 anos? 3 anos. Para baixo, 4, 5 metros de raiz estendida. Para cima, 5 centímetros. Não é isso, pastor? Talvez você hoje se ache assim. Eu estou crescendo tão pouco. Eu sou tão insignificante. Só 5 centímetros. Pouca coisa as pessoas estão vendo de diferença na minha vida. Mas, irmãos, não é o que está fora, é o que está dentro. O que está dentro de você. A construção que Deus está fazendo esses meses, esses dias, esses anos, é algo tão poderoso, irmãos, que no devido momento, aqueles 5 centímetros, que o cedro acontece assim, demora para aparecer aqueles 5 centímetros, mas chega um tempo que aqueles 5 centímetros, há uma explosão tão grande, que metros, que o crescimento é rápido, porque já tem raízes. Você não pode crescer onde não tem raízes, mas as raízes que estão sendo construídas dentro de nós vai fazer com que esse crescimento seja um crescimento rápido e duradouro. Feito é o cedro. O cedro, quando começa a crescer para fora, ele não para. Você não vai parar. O seu crescimento vai ser algo tão poderoso em Deus que não vai parar. Amém, irmãos? Arraigados e fundamentados em Deus, em Cristo, na palavra, nesse reino, no reino de Deus, na igreja local. A Bíblia diz que nos átrios do Senhor florescerão. Irmãos, às vezes as pessoas, nós somos mal compreendidos, nós pastores, quando a gente diz, irmão, não deixa de congregar, não deixa de ir para um grupo de unidade. Por quê, irmãos? A gente sabe a importância que há nesse lugar de vida que é liberado, de graça. Irmãos, mesmo a gente já estando na graça, mas a palavra de graça, ela flui quando a gente está reunido. As verdades do reino. Então, crescerão e florescerão nos átrios do Senhor. Ou seja, no reino de Deus, na igreja, junto com os irmãos. Não existe corpo de Cristo separado. Vamos valorizar mais isso. Valorizar mais os nossos cultos, nossos grupos de unidade, valorizar a vida do irmão, valorizar passar mensagens, valorizar ouvir aquela mensagem que o pastor coloca todos os dias. Ele coloca uma palavra de Deus para a gente meditar, valorizar aquilo, valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Como eu falei, somente quando eu comecei a ouvir esse evangelho simples foi que minha vida mudou. A transformação que há no evangelho de Cristo. Porque muitas vezes, irmãos, infelizmente, quando nós nascemos de novo, em vez de dar essa condição de a gente crescer e florescer e se arraigar, muitas vezes em alguns lugares, dá uma cartilha de uso e costume e começa a dizer, antes de nós nascermos de novo, as pessoas começam a pregar, Jesus é bom, Jesus quer te salvar, quer mudar a tua vida e tal, e a gente fica apaixonado por aquilo e aceita e recebe aquilo, mas uma vez que a gente entra nesse lugar, entra no reino, agora nos dá um livro. Primeiro artigo até o 1000º artigo de usos e costumes que não nos leva a nada, irmão.
Não pode vestir, não pode tatuar, não pode isso, não pode brincar, não pode sorrir. E muitas vezes é criado robô. Isso não é o evangelho do reino. Encargo, dá cargo. Olha, vou segurar ele dando um cargo, irmão. Isso aqui é a simplicidade, irmãos. As pessoas muitas vezes não aceitam esse nosso viver, estilo de fé que nós andamos, porque eles acham que está faltando algo, porque é só 3 louvor e depois a palavra. Irmão, você não precisa mais do que isso. Você não precisa de grupos, tem que ter grupo disso e canta isso. Não, irmãos. Você simplesmente, nesses 3 louvores, adora o Senhor, prepara o coração, ouve a palavra, semeia algo no reino de Deus, planta a tua semente e vai para casa transformado. Porque, como eu falei, é para ser assim. O evangelho de Cristo é isso. O evangelho é simples. Jesus disse que é tão simples que nem os loucos vão deixar de compreender, nem uma criança. As crianças são os mais fáceis de compreender o evangelho. Sabe por quê? Porque não tem mistura, não tem dúvida. Você começa a ministrar batismo no Espírito Santo para uma criança, na hora ela recebe. Muitas vezes a gente vai ministrar algo que é bíblico, algo que já está liberado para o corpo de Cristo, né, que é o batismo no Espírito Santo. E muitas vezes a pessoa, por ter ouvido tantas mentiras, ela não recebe o batismo porque ela pensa que tem que estar pronto, tem que estar santinho, tem que estar certinho para receber o batismo com o Espírito Santo. Como que o batismo no Espírito Santo não é um prêmio para o forte, é força para o fraco. É algo que eu só preciso crer e liberar. Olha para cá. Quando você nasceu de novo, quem veio habitar dentro de você? Diga, o Espírito Santo. Atos 2 diz que eles começavam a falar em línguas segundo o Espírito Santo lhe concedia. Então quem concede as línguas? O Espírito Santo. E onde está esse Espírito Santo? Então onde estão as línguas? Dentro de nós. Jesus disse, quem crê em mim, rios de água viva fluirão dentro do seu ser. E Atos 2 também diz que essa promessa diz direito a nós, a nossos filhos e a todos quantos o Senhor chamarem. Alguém aqui foi chamado pelo Senhor? Então esse batismo, esse rio está dentro de você, é direito seu, e você pode orar em línguas, falar em línguas e edificar a sua fé, porque a Bíblia diz que quando eu oro em línguas, falo em línguas, eu não estou falando com homens, eu estou falando com Deus. E como eu acesso isso? Pela fé. Como, irmãos? Abrindo a boca e deixando o Espírito Santo criar essa linguagem e deixar esse rio fluindo. E através dessa edificação a minha vida vai sendo mudada, porque a Bíblia diz que quando eu oro em línguas, eu edifico a minha fé. Judas capítulo 1, versículo 20. Vós, porém, amados, tem algum amado aqui? Edifique a vossa fé santíssima. Como é que eu edifico? Como é que eu enraizo? Como é que eu deixo ser arraigado, fundamentado em Deus? Orando, irmãos. É uma das ferramentas que me faz estar arraigado, fundamentado em Deus. É quando eu abro a minha boca e começo. Esse é o momento que Deus quer liberar isso para a sua vida. Se você ainda não recebeu, queria que você ficasse de pé. Essa promessa é sua. Você pode orar em línguas e, através dessa linguagem, a partir de hoje, ter uma vida enraizada, edificada. Você não vai se preocupar nesse momento com quem está ao seu lado. Você vai receber pela fé. Você vai liberar os rios. E Deus, olha para cá, irmãos, Deus quer que todos saiam daqui cheios do Espírito. A Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito. Todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Então esse é o momento de você agora ter a sua vida espiritual edificada, enraizada, começando a partir dessa linguagem espiritual. Feche os olhos.